Que alegria! Estamos mais uma vez trabalhando o espiritualidade na ação. Para mim é sempre uma alegria, porque fazer a junção da espiritualidade com os fatos que acontecem na vida nossa de cada dia é trazer o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, seja feita na terra o espaço do céu. De modo que estamos hoje trabalhando um dos temas preferidos de Deus em Jesus, porque Jesus foi alguém que, no seu tempo, valorizou a mulher. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado não foi um dos 12 apóstolos, foi uma mulher. E o tema de hoje é espiritualidade e o empoderamento feminino. A nossa convidada é a jornalista Roberta Garcia, com mais de 20 anos de carreira. A jornalista Roberta Garcia é dona de uma comunicação versátil e forte, bem como engajada em pautas sociais, progressistas e com muita potência. Reconhecida em 2023 como a quarta jornalista negra mais admirada pela imprensa brasileira. Foi premiado como segunda jornalista negra mais admirada pela imprensa. A paulista tem sido uma voz ativa no direito das mulheres e de todos os oprimidos. Conosco, a nossa querida Roberta. Roberta, pode saudar o nosso povo? Frei Davi, que prazer! Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em participar do Espiritualidade na Ação. Não há como a gente falar em luta sem falar em Jesus. Não há luta sem amor, Frei Davi. Exatamente, exatamente. Espiritualidade e empoderamento feminino é uma temática que, com certeza, envolve a toda a sociedade brasileira que tem responsabilidade e sensibilidade com o vigor do reino de Deus. Mas antes, vamos refletir um texto bíblico de Lucas, capítulo 23, versículo 29. Assim fala: a opressão às mulheres chegou a tal ponto, que Lucas diz: "Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentam". É uma temática delicada. Este texto bíblico tem várias compreensões, mas eu prefiro trazer, para essa compreensão, que a opressão às mulheres chegou a tal ponto que o nosso querido, Lucas, evangelista, soltou essa frase bastante delicada. No entanto, estamos hoje, vivenciando ainda a dor de homens e mulheres negras e negros e brancos e de toda a sociedade brasileira frente à tragédia, frente à chacina que o governador do Rio de Janeiro impôs à sociedade brasileira. É algo muito preocupante, porque é uma das piores de toda a história do Brasil. Ultrapassou até a chacina planejada do Carandiru, onde mataram 111 presos, totalmente indefesos. Mais uma vez, as mulheres estão num lugar que elas não queriam estar, chorando seus mortos, seus filhos mortos, seus maridos mortos, e tendo que elas mesmas pegar os corpos na mata e trazer cá para a praça e junto, coletivamente, chorar, velar esta dor. Roberta, você como jornalista que está 100% antenada nessa chacina, o que você tem a nos dizer sobre isso? Ai, Frei, primeiro que eu estou devastada. Devastada com essa chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente sabe que é uma política fracassada, falida, e uma política que tem uma cor, que tem um território definido, que é o nosso povo, que são as periferias. E um projeto de extermínio que vem sido muito bem executado a partir do momento que a gente tem uma política que não leva nada a lugar nenhum.
uma política falida por causa de um Estado ausente. E aí é muito fácil culpar as mães. É muito fácil você falar que a culpa é da mãe que não pode cuidar do seu filho, sendo que essa mãe muitas vezes solo, principalmente quando a gente fala das mães da periferia, elas estão trabalhando para poder criar os seus filhos. Essas mães estão sustentando as suas famílias. Essas mães trabalham em escalas exaustivas. Essas mães, de fato, não conseguem ter tempo para cuidar dos seus filhos, porque a gente vive num sistema capitalista. Então, é muito fácil o Estado cuidar, culpar as mães quando ele não está presente, quando ele não faz a sua função, sendo que hoje a única função do Estado que a gente vê é o tiro no corpo dos jovens negros da periferia. Então, é muito fácil para o Estado achar um culpado quando ele é simplesmente ausente. É muito triste, Frei Davi, muito triste. Roberta, não sei se você está acompanhando, com certeza você está acompanhando, mas o Ministério Público Federal, a pedido do movimento social, uma vez que o Ministério Público Federal tem um setor que trabalha intensamente na defesa dos direitos humanos, PFDC, Procuradoria Federal do Direito dos Cidadãos. Então, a sociedade quer que o Ministério Público Federal, através da PFDC, participe com uma investigação paralela, ou colaborando com a investigação oficial, sem deixar eles mentirem. Bem como a Defensoria também entrou para fazer o acompanhamento. E o Procurador-Geral de Justiça do Rio proibiu radicalmente que o Ministério Público Federal e a Defensoria ajudassem na elucidação. O que tem aí? Aí tem um cheiro de algo estranho. Na sua opinião, o que está acontecendo? Por que a Procuradoria-Geral do Estado não quer que o Ministério Público Federal e a Defensoria colabore nas investigações, até para dar mais credibilidade ao trabalho deles? Por que, na sua opinião? Pois é, Frei, é assim, é muito estranho, né, que a própria polícia que mata faça a perícia das pessoas que ela matou. Assim, para mim, esse é o princípio de tudo. É muito estranho que a gente tenha um local de crime aberto, que não tenha sido isolado, que não tenha sido periciado. A gente não tem ideia nenhuma do que aconteceu ali, porque não temos imagens das câmeras corporais daquele momento, Frei Davi. E aí fico realmente muito surpresa em ver as autoridades do Rio de Janeiro dizendo que a operação foi bem sucedida. Como assim? Quem morreu? Que confronto foi esse? Sabe? Tudo isso me incomoda demais. E novamente, corroborando o que o senhor disse. Por que não? A quem interessa não incluir? A quem interessa não ter uma perícia correta, legítima? Não é? Se a operação foi Exatamente, bem exatamente. sucedida, e se foram mandados a bandidos, como eles dizem, é mais natural. Vamos liberar a perícia. Quem são essas pessoas? Nós precisamos saber quem são essas pessoas, mas com imparcialidade, Frei Davi. Não desse jeito. Se não tem nada a esconder, não Exatamente. há o que temer, não é? Exatamente. Se não tem a esconder, por que temer? E, inclusive, eu até quero parabenizar antecipadamente o deputado bolsonarista do Rio de Janeiro, que é pastor, e ele falou: senhor governador, você matou 4 jovens de minha igreja, que eu conheço há muitos anos, conheço a mãe, toda a família. Eles não têm nada, 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 nada a ver com crime, com esses grupos, esses grupos que fazem violência. Então, senhor governador, preste conta das minhas 4 crianças. Como é que você vê esse apelo do deputado federal bolsonarista cobrando do governador e cobrando de todo o sistema de polícia responsabilidade sobre os 4 jovens da igreja dele? Olha, Frei Davi, são vários relatos que realmente nos incomodam e nos entristecem muito, né. A gente viu o próprio pastor bolsonarista dizendo de 4 pessoas inocentes que nunca tinham pego num fuzil,
que foram mortos. A gente tem relatos de pessoas esquartejadas, Frei Davi, dentro daquele processo. Até onde eu sei, não há pena. Não, até onde eu sei, no Brasil, não há pena de morte. Se as pessoas são atreladas ao crime, que elas sejam presas e devidamente julgadas, antes de presas, devidamente julgadas, porque a gente sabe também que o nosso sistema carcerário está cheio de gente preta que não foi sequer julgada, então que essas pessoas sejam julgadas e penalizadas corretamente. Agora, um extermínio é inadmissível, porque a sensação que eu tenho, Frei Davi, é que, novamente, a política fala mais alto. A gente está a um ano das eleições de 2026. O governador Cláudio Castro é tipo o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, também conhecido como Gasparzinho, né? Então, a gente entende uma ação dessa como uma ação eleitoreira, porque o projeto não funciona, já foi feito outras vezes. Sabe, Frei Davi? Então, assim, é injustificável esse tipo de ação. E não é a Roberta que está falando, são os especialistas em segurança pública. A partir do momento que você declara uma guerra, você está assumindo que você está indo exatamente para exterminar o seu inimigo. Sendo que não há inimigos nessa história. Quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando em proteção do povo, em democracia da vida. Nós não estamos falando de morte. Então, assim, ter um deputado bolsonarista dizendo isso corrobora tudo que a gente está dizendo aqui. Por que o Ministério Público Federal não pode fazer as perícias dessas pessoas? Não é o senhor, não Exatamente. sou eu. É uma pessoa que, teoricamente, tem a mesma ideologia deste grupo que articulou esse massacre e esse caos no Rio de Janeiro. Esse é só um depoimento, mas temos vários outros, Frei Davi, vários outros. Exatamente. Aí, Roberta, podemos lembrar desse momento onde discutimos empoderamento feminino, né, e dores das mulheres nessa violência. Lembrar da mulher empoderada, a nossa querida irmã negra, Benedita da Silva, deputada federal, e com certeza vai ser eleita senadora pelo Rio de Janeiro, porque ela é uma muito guerreira. A Benedita, por 9 meses, foi governadora do Rio. E, nesses 9 meses, ela prendeu Fernandinho Beiramar, sem dar um tiro sequer, sem ferir ninguém da comunidade. Ela prendeu Elias Maluco, que matou nosso querido Tim Lopes, sem dar um tiro, sem machucar ninguém da comunidade. E vários outros traficantes. Desta operação doida, não se prendeu um único líder traficante, não se prendeu um único líder, não se fez o trabalho de quebrar, de trancar o dinheiro do crime para poder sufocar o crime, como fez a Polícia Federal em São Paulo. E, no entanto, a Bené, ali, corajosamente, como mulher bem preparada para ajudar a sociedade a ser melhor, ela prendeu Elias Maluco, ela prendeu Fernandinho Beiramar como governadora, sem dar um tiro. Como você vê isso, esse empoderamento da mulher negra Benedita da Silva? Olha, Bené para a gente é uma referência, né? A gente não tem como falar em política institucional sem falar em Bené e sem falar em Abdias Nascimento. Assim, são duas referências para toda a nossa comunidade. A Bené trouxe esse caso do Elias, assim, como um símbolo do que deveria ser o papel da polícia de proteger as pessoas. E, de fato, ir atrás daqueles criminosos. A gente, quando defende a vida, a gente não defende, como dizem por aí, bandidos. A gente quer justiça. Esse exemplo da Bené é um exemplo de justiça e proteção ao cidadão de bem, Frei Davi. Lembrando que a comunidade ela é povoada por pessoas de bem, por moradores que saem às 4 horas da manhã para trabalhar. Então, assim, falar em Bené, falar em empoderamento feminino, falar em mulheres negras
é a gente pensar que nós precisamos de mais 1000 benés nesse espaço público. E é exatamente isso que a gente não tem, Frei Davi. Se a gente for olhar a política institucional, 18%, né, dos políticos, ou melhor, das pessoas que ocupam esses cargos, porque a gente sabe que esses cargos são temporários e são títulos temporários, 18% são mulheres negras. Sendo que as mulheres negras, nós somos a maior população demográfica desse país, nós somos 28% da população. Vamos lembrar que o presidente Lula foi eleito graças às mulheres. Então, assim, é inadmissível, falando em empoderamento, que o presidente Lula não olhe para o Supremo Tribunal Federal, que em 134 anos nunca teve uma ministra negra. É inadmissível a gente falar em empoderamento, sendo que na articulação política, e aqui eu incluo a direita e a esquerda, as mulheres negras são as pessoas que têm o menor financiamento dos partidos. Eu conversei com muitas deputadas, com muitas vereadoras, com muitas candidatas, como articuladora política, eu faço parte de um movimento Mulheres Negras Decidem. Frei Davi, as mulheres negras fazem campanha de ônibus. Assim, como é que a gente vai virar esse jogo se nós não estamos no espaço de poder? É impossível, sendo que os impactados não podem opinar. Não há discussão sobre pluralidade, sobre diversidade. Não há debate. Há uma imposição de uma referência que vem do mesmo lugar, que é o homem branco, hétero, de classe alta. Todos os espaços, Frei Davi, no judiciário, na política, no mundo corporativo, sabe? Então, assim, falar em empoderamento é falar sobre uma política de bem viver, de coletividade, respeito e equidade. É sobre isso que a gente fala. A gente não fala que a mulher é melhor que o homem. A gente fala em equidade. A gente quer direitos iguais por capacidade, não por gênero, não por raça. A gente quer oportunidades iguais. A gente fala sobre Exatamente. capacidades, Frei Davi. Pluralidade de debate, que só é possível num país como o Brasil, um país plural. Exatamente. Roberta, em 2014, as mulheres representavam cerca de 20, ou melhor, cerca não, representavam 29,7% das candidatas em eleições gerais, contra 22,4% em 2010. Ó, então, 4 anos depois, saiu de 22 para 29, o que não é nada ainda, né? Em 2022, registrou-se um outro número. As mulheres foram aproximadamente 33,3% das candidatas. O assunto é candidatas. Dando assim, esses 33,3% deu um total de 9.415 mulheres candidatas. Apesar de algumas melhorias nos números de mulheres candidatas, as realmente eleitas é quase invisível. É, e por trás disso, Roberta, tem um fator que a Educafro, inclusive, abriu processo no STF contra todos os partidos políticos, de direita, de esquerda e de centro. Por quê? Porque os partidos políticos de direita, de esquerda e de centro desviaram o dinheiro por direito, por lei, de verbas eleitorais para eleger mulheres e o dinheiro de verbas eleitorais para eleger pessoas negras. Desviaram. E com esse desvio, quebrou e está quebrando e vai continuar quebrando a eleição de mulheres e homens negros na política brasileira. Não sei se você sabe, com certeza você sabe, como jornalista, que o partido que mais desviou dinheiro de mulheres foi o PL de Bolsonaro. Mas o mais grave é o segundo partido que mais desviou dinheiro de mulheres e de negros foi o nosso PT. Oh, que tristeza. Lula, por favor, Lula.
Edinho, presidente do PT, por favor, devolva o dinheiro das mulheres negras e brancas. Devolva o dinheiro do povo negro, das verbas eleitorais, das últimas 2 eleições. E não faça mais malandragem agora, na próxima eleição de 2026. Roberta, como você vê isso? Esse desvio descarado. É a terceira eleição que vai acontecer, desviando e não aplicando corretamente o dinheiro de mulheres e de negros. Como é que você vê isso? Vergonha, é uma vergonha, Frei Davi. Isso é uma verdadeira vergonha. E digo mais para o senhor: quando a gente fala de questões raciais, não existe esquerda e não existe direita. São questões suprapartidárias. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em combate ao racismo, não é o verbo, não é a oratória, não é a rampa. São atitudes práticas em busca do bem viver. São reparações históricas que precisam acontecer. São políticas afirmativas. São representações que precisam acontecer. Por que eu estou dizendo isso, Frei Davi? E esse dado que o senhor traz coloca a direita e a esquerda quase no mesmo lugar em relação a esse assunto. Porque nem a direita e nem a esquerda, nem os xerifes da esquerda e nem os xerifes da direita querem levantar dos seus lugares e cederem a sua cadeira para uma pessoa negra. Por causa disso, eu digo que o racismo estrutural, ele permeia a nossa sociedade. Então, o que, por exemplo, pode acontecer na direita, que é uma injúria, um racismo velado e falado, na esquerda o que acontece? Microagressões, Frei Davi. Microagressões que não fazem os agressores menos racistas, só porque eles não falam, porque eles também agem. Então, quando a gente olha essa estrutura partidária, quando a gente olha a proporção de pessoas negras e mais, quando a gente fala em financiamento de campanha, a gente vê esse racismo na prática, sabe? Exa Então, assim, exatamente. é uma vergonha, porque a gente já tem uma questão dessas candidatas conseguirem estar nesse lugar. Vou trazer um dado para o senhor que é muito interessante. O senhor sabia que 45% das mulheres negras são filiadas a algum partido político? Olha o número de mulheres negras que nós estamos falando. Quantas delas conseguem se eleger? E quais são os principais motivos? Eu digo para o senhor: falta de financiamento, falta de oportunidade dentro dos próprios partidos que falam abertamente, e é isso que dói demais para mim, que lutam e que têm uma agenda antirracista, mas que na prática isso não existe, né? As cotas de mulheres e de pessoas negras obrigatórias estão caindo cada vez mais. Então não tem dinheiro, não tem cota como política afirmativa que obrigaria esses partidos a colocar. Quem está na sua cadeira não quer sair. E temos a questão do racismo estrutural do outro lado, dos eleitores também. Porque, ora, Frei Davi, se nós somos a maior parte da população brasileira, por que não elegemos candidatos e candidatas negras? Fica uma pergunta. A pergunta é muito delicada, ela para mim é determinante para debater o Brasil, para debater o renascimento e a reconstrução do Brasil. Nós negros dificilmente colocamos nosso voto em outra pessoa negra, bem como os indígenas não depositam seu voto em outra pessoa indígena, os ciganos não depositam seu voto em outro cigano, o pessoal de Luta Sem Terra não dá seu voto em outro do Sem Terra, voto aos fazendeiros. Há um problema que é a consequência da colonização violenta, colonizando inclusive nossas mentes. Precisamos descolonizar as nossas mentes para a gente enxergar a armadilha que nos jogaram e a gente sair dessa armadilha. No entanto, pressão aqui, pressão ali, faz brotar algumas esperanças. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça determinou que 50% das vagas para juízes no Brasil tem que ser para mulheres. A princípio, todos nós nos alegramos com essa determinação,
No entanto, Roberto, eu te pergunto, olhando como está a conjuntura brasileira, você acha que a mulher branca vai dar espaço para a mulher negra nesses 50% de vagas para juízes e juízas? Não acredito, Frei Davi. Não acredito, porque há uma questão em dizer que eu não sou racista, porque eu tenho um amigo preto ou uma amiga preta. Mas, ao mesmo tempo, há uma falta de entendimento, e aí eu incluo o judiciário, obviamente que eu estou falando de uma sociedade, que é pensar em atitudes antirracistas. Porque o combate se dá através da ação. Então, eu acho muito difícil, para não dizer improvável, que uma mulher ceda o espaço para outra. A gente precisa, por isso que a gente precisa, de novo, de políticas afirmativas, porque não acontece pelo amor, só acontece através de imposições, de decretos, assim como aconteceu agora no serviço público, né? Assim como acontece nas universidades, nas escolas. Se não há uma política afirmativa que olhe para essa população, as coisas não mudam, Frei, infelizmente. Então, eu vejo que, de fato, as juízas não vão levantar, mas obrigatoriamente, se eu tiver que colocar pessoas e não aumentar o número de cadeiras, obrigatoriamente elas vão levantar. Olha, nós falamos aqui no debate sobre consciência, sobre empoderamento, e olha, surgiu para nós o Instituto Conhecimento Liberta. São mais de 300 cursos que nos dá conhecimento, nos dá libertação das nossas mentes e nos possibilita crescer, nos empoderar enquanto mulheres, homens e pessoas que querem um mundo melhor. E olha, você é convidada e convidado a se associar, ser associado do ICL. A taxa é pequena. Você tem acesso a mais de 300 cursos e muitas outras coisas fantásticas. E se você dá um pouquinho a mais do que a taxa, você permite que o ICL garanta uma bolsa para uma pessoa pobre da Educafro ou de outras entidades que estão afiliadas ao ICL como parceiras. Então, olha só, olha esse link aqui embaixo e se filie, se associe, faça parte do ICL, porque é uma transformação que veio para ficar. Vamos lá? Veja só, nós, para concluir, nós entendemos que as mulheres são forte liderança no movimento social. No entanto, apesar de elas serem fortes lideranças no movimento social, os partidos não as escolhem para serem as preferidas no investimento financeiro. Não tem como eleger uma mulher negra se o partido não investir nela para ser a preferida e ser eleita. Como resolver esse problema? De novo, Frei, a gente não é no amor, Frei, porque esse tempo todo se provou que através do amor as coisas mudam muito pouco. Então, de novo, a gente precisa, de fato, olhar essa sociedade, essa representatividade, como algo obrigatório. E quem escolhe, na verdade, ou deveria ter o poder de escolha, é o eleitor. As pessoas não deveriam ser barradas internamente dentro de um partido, porque ela não é prima, não é amiga, ela não frequenta aquela pizzaria, porque ela não joga golfe. As pessoas precisam ser escolhidas pelas suas capacidades, pelo seu projeto político para o país. Porque eu tenho certeza que quando a gente pensa em pluralidade, a gente está pensando em um novo marco civilizatório. Então, assim, é impossível a gente pensar em virar esse jogo se a gente não colocar parâmetros obrigatórios. A partir do momento que todos estiverem na mesma linha de largada, com as mesmas oportunidades e benefícios, nada disso mais será necessário. Mas Exato. enquanto Roberta, isso, Frei, precisamos de políticas afirmativas. Roberta, infelizmente nosso tempo estourou. Sua mensagem final para o povo aí que está te seguindo e gosta muito de você. Obrigada. Eu me sinto feliz
em estar nessa luta, eu me sinto feliz em ter esse espaço no ICL, que é um espaço que a gente pode colocar a nossa opinião, que é um espaço diverso, no sentido de ter opiniões respeitadas. Então, eu queria dar um recado para a nossa comunidade, para as pessoas que estão chegando agora, que é muito importante que estejamos todos juntos nessa luta. Mas é uma luta não só de palavras, essa é uma luta de aliados que agem, porque só a ação vai virar esse jogo. Pai querido, olhe, Pai, por todos os grupos de mulheres que estão organizados no Brasil. Olhe, Pai, e abençoe para que esses grupos se fortaleçam, atraia mais e mais mulheres para o processo ativo. Pai querido, é grande o número de pessoas, mulheres, que não fazem parte de nenhuma associação. E por isso, Pai, a luta torna-se mais difícil. Mas com sua graça e sua bênção, vamos ampliar esse processo de empoderamento feminino, porque o Senhor está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, ó, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.